Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais uma análise do contratado, dessa vez do lateral Raul Cáceres. Mas antes de começar, como vocês já sabem, eu peço para você tocar no inscrever-se aí do Canto Rubro-Negro. A gente tá rumo a 50 mil, tá muito próximo e o seu apoio é fundamental. Então toca no gostei também, conteúdo aqui massa, daqui a pouco o Paulo vai apresentar para vocês. Porém, não posso deixar de lembrar que você pode apostar na aposta real, apenas para maiores de 18 anos. Use o cupom BROCA100 e tenha 100% de bônus no seu primeiro depósito, saque via Pix, sem taxa e apostas a partir de R$1 na aposta real. Claro, use seu dinheiro de forma recreativa e apenas sendo maior de 18 anos. Além disso, a torcida colossal ruge contra a pirataria. Acesse nofake.com.br/scvitória e denuncie e concorra a experiências exclusivas, concorra a camisa oficial e muito mais. É muito fácil, só pegar o link, colocar seus dados que você já vai estar concorrendo. O certo pelo certo, o Canto Rubro-Negro é contra a pirataria. Falando em camisa, a gente continua com sorteios de camisas aqui no Canto Rubro-Negro, prioritariamente para membros em 2024, mas também para inscritos. Serão pelo menos 4 camisas por mês e você pode garantir a sua também na loja sonego.com.br, no Shopping da Bahia, no Shopping Paralela, no Parque Shopping ou no Salvador Shopping. Lá a gente tem várias lojas do Vitória com as lindas camisas da Volt. E agradecer também a Showcar, o dealer da família brasileira que está lá de Orlando contribuindo com o Canto Rubro-Negro. Bom, falei demais agora, fiquem com nosso Paulo Analista, nosso Paulo Roberto para análise de Raul Cáceres. Vamos lá. Salve, salve nação, Paulo Analista aqui na voz, trazendo para vocês mais uma análise de um novo contratado. E dessa vez vamos analisar o lateral direito, como o Léo trouxe, Raul Cáceres, e entender algumas de suas características. A primeira que a gente vai observar já é para desmistificar algumas coisas que foram ditas, né? Muitos torcedores colheram informações de Vasco, América Mineiro e Cruzeiro, por onde ele jogou aqui no Brasil, e tiraram a conclusão de que ele é um jogador extremamente defensivo, um lateral defensivo e que não apoia tanto. Bom, não é verdade. Eu assisti 8 jogos do Raul Cáceres no Campeonato Paraguaio pelo Guarani e a gente já estava observando aí, pra mim, do que eu identifiquei nesses jogos, a sua principal característica, que é a chegada no último terço, né? É um lateral que tem muita presença no terço final, consegue gerar apoio jogando na última linha ou sendo esse lateral de ultrapassagem nas costas do defensor, a mesma característica que o Maguinho tinha, por exemplo, né, que ainda esperamos a contratação dele. E ele é um jogador que tem como característica esse cruzamento ou o seu passe decisivo. É um jogador que tem muitas assistências na carreira, vem de 3 gols e 2 assistências no Campeonato Paraguaio, né? É um jogador que consegue variar essa forma de cruzamento, tanto para cruzamento alto quanto para cruzamento rasteiro para trás, e foi assim que ele deu vários e vários passes decisivos nesse Campeonato Paraguaio. Agora, é claro que o Campeonato Paraguaio é um campeonato sul-americano que não tem tanta exigência assim, embora eu tenha visto uns jogos, né, de muita pressão, de muitas características, né, táticas. É um campeonato que não é dos melhores da América do Sul, mas também não é um campeonato de várzea, né, como eu ouvi muita gente falando. É um campeonato que realmente não tem uma qualidade tão alta, mas que em alguns momentos dá para exigir realmente algumas ações, né, do jogador. E aqui a gente tá vendo, né, vários e vários lances dele atacando as costas do defensor, chegando no último terço com acelerações curtas e médias e gerando esses cruzamentos assertivos, né? De todos os laterais que eu analisei esse ano, né, ele foi o que teve assim um aproveitamento maior em cruzamento nos jogos que eu vi. E aí eu fui na parte de estatística e a média de cruzamento dele é de 42% de acerto. E hoje a média no Brasil tem entre 25, 28, 30%, né, por cento. Então mostra que realmente no Campeonato Paraguaio ele teve ali bem acima, né, no nível, no índice de cruzamento. A gente tá vendo aqui várias e várias chegadas dele, seja atacando para esperar um passe em profundidade, seja para tabela curta para fazer essa movimentação de atacar o terço final, ou seja em raros momentos para conduzir com a bola de fato até o último terço. Então ele tem essas 3 formas de conseguir, né, chegar na profundidade e gerar, né, a sua principal característica, que é esse cruzamento. Faz cruzamento a um toque, um cruzamento de primeira, faz cruzamento obviamente com condução, com domínio orientado para poder fazer essa ação de cruzamento, e desmistificando o que muita gente estava falando por algumas informações e feedback de outras torcidas, ele também é um lateral ofensivo, é um lateral equilibrado e que esse ano no Campeonato Paraguaio se destacou muito com essa presença no último terço, com essa forma de criar volume, sendo
sendo sempre uma peça que pode jogar tanto aberto, em amplitude, como a gente está vendo a maioria das jogadas, ele se colocando muitas das vezes espetado na linha lateral para ser esse apoio na fase ofensiva da equipe. E depois a gente vai ver também que ele também é um lateral mais construtor. Então, primeira característica que a gente pode observar dele é esse ataque à profundidade. Vamos pulando agora aqui para outra, né, característica que me chamou muita atenção nele, que é o passe cavado em profundidade e como ele também é um lateral técnico, né? Essa parte dele me lembrou até um pouco o Zeca, porque quando eu vi, né, eu tava observando os jogos, eu vi que ele é um lateral que apoia bastante. Eu pensei que ele é mais naquele lateral, né, de correria, lateral físico, de velocidade e tal, mas não, ele também é um lateral que usa muito a sua parte técnica, né? A gente tá vendo aqui algumas ações dele na base da jogada, no seu próprio campo ou ainda atrás, né, da fase ofensiva, e ele fazendo passes cavados, buscando o atacante em profundidade. Também é uma característica que ele tem, esse capacidade de ser um construtor. Não à toa que no Guarani teve jogos que quando o adversário tinha alguém expulso e o time tava perdendo, não tinha que ir pra cima, o treinador colocava um jogador para jogar mais aberto e trazia ele para jogar por dentro, né, avançado por dentro, porque ele realmente tem essa capacidade de criação também. Agora a gente tá vendo o passe de ruptura dele, buscando a referência um pouquinho mais atrás, né? Perceba como ele tem essa capacidade de jogar tanto na frente, fazendo ultrapassagem e cruzamento, como vocês viram no vídeo anterior, como também um pouco mais atrás, sendo esse lateral mais construtor, que acelera a bola num ponto em velocidade para atacar as costas da defesa, que faz um passe de ruptura buscando o centroavante no entre linhas ou buscando meia, né, no entre linhas, que faz bola longa também, tem um índice de bola longa interessante também para a posição de lateral. A gente vai ver que em momentos que ele está pressionado na saída de bola, na iminência de perder a posse, ele busca esse jogo mais longo, buscando a referência para parar a bola ali no ataque. É outra característica que ele também possui no seu futebol. Outra vez, uma bola longa no corredor lateral em profundidade. Então, com a bola, o que ele pode agregar, quais são as características que a gente pode observar nele? A ultrapassagem com cruzamento tanto alto como rasteiro e uma assertividade interessante nesses cruzamentos. E segundo, né, a capacidade técnica dele de passe de ruptura e de bola longa ou passes longos nas costas da defesa para gerar esse passe na profundidade. E antes de ir para o próximo vídeo, eu quero pedir para vocês: se inscreva no canal, deixa seu like, espalha para todo mundo essa análise de Raul Cáceres de hoje, com conteúdos exclusivos dele lá no Guarani. Uma análise realmente que a gente para assistir cada jogo, destrinchar na edição e trazer o melhor conteúdo para você. Vamos agora para outra ação interessante do Raul Cáceres, né? Como eu disse anteriormente, os números dele foram números interessantes, de 3 gols, de 2 assistências, e a gente vai observar aqui como é que ele consegue gerar tudo isso, além das características que a gente trouxe nesses 2 vídeos anteriores. Ainda falando da fase ofensiva, a gente vai ver que ele também é um lateral que, quando ele não encontra vantagem para construir pelo seu corredor, né, pelo lado direito dele, ele busca fazer esse jogo que a gente chama de associar por dentro, que é um termo, né, formal para a característica do lateral de conseguir jogar de fora para dentro. É uma característica que ele também tem, e a gente está vendo aí muitos jogos, né, pelo Guarani, quando ele não tinha essa capacidade de criar pelo corredor, de fazer o seu passe longo ou de gerar essa ultrapassagem em tabela para chegar no último terço, ele vinha para o corredor central e aí buscava algumas ações de passe, como a gente está vendo. Esse lance agora ele mais por dentro e o ponta jogando aberto. Então, a gente sabe que Condé tem vários momentos no estilo de jogo de Condé que varia muito. O lateral tem horas que tá por dentro e o ponta por fora. Tem momentos que o lateral que tá aberto e o ponta por dentro. Osvaldo e Raelan, né, tiveram essa movimentação, né, em grande parte da Série B. Então, é um lateral que se encaixa também nessas características do treinador, de ter um lateral que tem essa facilidade de construir pelo corredor lateral, com as características que vocês já viram, e também de associar por dentro. E agora, para finalizar, a gente está vendo algo também muito importante que eu vi no futebol dele, que ele é um lateral que pisa muito na área ou na entrada da área. A gente está vendo aí 2 situações de finalização na entrada da área, que ele gera esse apoio, oferece a linha de passe e fica ali como ninguém quer nada, mas para essa bola sobrar para ele, ou para também pisar na entrada da área ou dentro da área e gerar passes e cruzamentos. Então, né, aí daí a gente já começa a entender porque ele é um lateral que teve muitas finalizações no Campeonato Paraguaio, porque foi um dos laterais que teve mais cruzamentos do campeonato e porque também foi um dos que teve mais índices de acertos.
por essa movimentação dele, tá? E, é claro, temos que também falar da fase defensiva. Vamos entender como é que funciona o Raul Cáceres na fase defensiva, que aí foi onde a maioria das pessoas, né, teve aí a ênfase, né, nesse feedback da contratação dele, que é a característica dele de se defender. Primeiro ponto que a gente vai observar, ele é um lateral com 1 contra 1 bom. Um lateral que eu acredito até que no 1 contra 1 defensivo ele é melhor do que Zeca, né? Geralmente os jogadores paraguaios são jogadores, né, bem fortes, né, em 1 contra 1, bem fortes, né, de força assim, realmente de ir para marcação. Os paraguaios têm essa característica dentro de si, né, algo no futebol deles mesmo. E ele carrega isso em si também no seu futebol. É um jogador com 1 contra 1, ele venceu 54% dos duelos que ele teve no campeonato, né, de lá, que é um número também excelente para a posição. E esse 1 contra 1 dele me chamou a atenção. Claro que quando ele pega pontas que tem um pouquinho mais de velocidade, ele costuma não ter essa velocidade, esse ímpeto tão grande assim, mas no modo geral ele tem 1 contra 1 realmente defensivo bom. Não à toa que no América Mineiro ele ficou conhecido pela torcida por ter realmente essa característica de se defender. No Cruzeiro também, ele teve ali um momento que ele teve um auge no Cruzeiro e a torcida também enfatizava muito essa parte defensiva dele e me chamou a atenção. Outro lance que a gente vai observar agora, de outra característica, é que ele é um lateral que tem uma recuperação média e curta interessante. Não é um lateral que já tem 32 anos, mas ainda tem uma recuperação interessante. A recuperação que a gente fala, galera, é quando o jogador vai para 1 contra 1 ou de alguma forma é vencido no primeiro momento no combate e ele consegue recuperar para ir para um novo combate. Isso é uma característica interessante. Muitos jogadores não têm isso hoje. Quando é batido no primeiro drible ou no primeiro combate, não consegue mais recuperar e retornar para o combate. E ele, em média e curta distância, ele tem uma recuperação boa. Aqui outro índice que a gente vai ver que não é tão evidente assim, mas que é importante também, é que ele é um lateral que consegue fazer alguns saltos interessantes. Não é um jogador que pressiona a todo momento, mas consegue encurtar a distância. Agora a gente está vendo, para finalizar, outro índice dele que é muito bom, que é a capacidade de gerar rebatidas, de defender a área. E aí a gente vê que em vários momentos ele consegue defender essa área, tanto controlando a profundidade, fazendo essas rebatidas, gerando esses cortes, como também gerando interceptações em cruzamentos ou bolas longas. Então, defensivamente, basicamente esses pontos que a gente pode ver um pouco da sua característica. 1 contra 1 defensivo, a capacidade de controlar a profundidade e gerar essas rebatidas, e também a capacidade de gerar cortes e interceptações, controlando a profundidade e afastando a bola da área. Para finalizar, vamos trazer o que todo mundo gosta de saber também, quais são os pontos negativos do lateral. Até porque, gente, é até bom falar isso rapidamente, a análise não é para dizer se o jogador é bom ou não, nem para iludir vocês, tampouco trazer melhores momentos dele. A gente traz uma análise em vídeo das suas características, do que você pode esperar, e também de forma oral eu trago alguns pontos que não me agradou tanto. Primeiro ponto, que nem é um ponto negativo, mas é uma característica que ele não tem tanto, que é o 1 contra 1 ofensivo. Embora a gente, quando vai observar os números dele de dribles, é uma porcentagem tão alta, mas ele utiliza muito pouco no jogo. Ele tá mede um drible só por jogo, 1,31. Então é um jogador que não tem tanto aquele 1 contra 1 de velocidade, de explosão, né, de drible, melhor dizendo, como por exemplo o Raylan tem. Embora o Raylan também não seja um jogador tão habilidoso assim, mas testava mais o 1 contra 1 dele, né, buscava ir mais para dentro. Ele é algo que ele não possui tanto. Quando ele não vai para a direção último terço, ele tem 1 contra 1, ele opta em jogar por dentro, como a gente viu nos vídeos. Ele opta, né, em fazer a tabela em 1-12 para chegar com vantagem na frente, mas ele não é um jogador de tanto enfrentamento assim no 1 contra 1 ofensivo. E outro ponto dessa vez na fase defensiva é que, como eu disse, a recuperação dele em curta e média distância é interessante, mas quando é em longa distância, quando ele precisa daquele sprinter alto e com muita velocidade para recuperar numa transição defensiva, num contra-ataque, ele tem um pouquinho de dificuldade de acompanhar esse jogador que está atacando as costas dele. Então fica aí esses dois pontos que não são somente negativos, mas características que ele não tem no seu futebol. E já que vocês vão me perguntar, que eu sei se eu traria, sim, jogador que tem experiência na Série A, já jogou por Vasco, América Mineiro, Cruzeiro, né, já jogou também Libertadores, Sul-Americana, né, então tem experiência no futebol, não só no futebol sul-americano, como no futebol brasileiro e principalmente na Série A. E pelas características que eu vi dele, embora tenha sido um campeonato que não tem o mesmo nível de exigência técnico e físico que é a Série A, mas eu acho que ele pode agregar ou para titular ou
pra ser um bom reserva pra Zeca e pra um possível novo lateral direito. É isso, galera, tamo junto, muito obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí de 0 a 10 o que é que você achou da contratação pra gente ver quem é que assiste o vídeo até o final. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.